Vikings, Ragnar Lothbrok, Cerco de Paris. Ragnar Lothbrok, ou Lodbrok, que significa calças peludas, foi um rei viking conhecido por seus muitos ataques à Inglaterra e ao Reino Franco no século IX. Sua vida e feitos estão registrados em vários poemas e lendas norueguesas. No entanto, de acordo com vários historiadores, não há muitas evidências históricas concretas de que Ragnar realmente existiu. A teoria mais aceita é que ele é uma combinação de histórias de vários guerreiros diferentes. Alguns fatos sobre a vida de Ragnar são que ele era filho do rei Sigurd da Suécia e foi casado 3 vezes. Sua primeira esposa foi a escudeira Lagertha, sua segunda esposa foi a nobre Thora e sua última esposa foi a rainha Aslaug. Ao longo dos anos, suas esposas deram a Ragnar vários filhos que fariam história por seus próprios méritos. Não é qualquer um que tem seu nome gravado na história, poemas escritos em sua homenagem ou mesmo uma série baseada em sua vida. Ragnar foi um grande líder dos vikings que comandou muitas campanhas vitoriosas em toda a Europa, especialmente ataques na Inglaterra. Seu ataque mais famoso ocorreu em 845 e ficou conhecido como Cerco de Paris. Cerco de Paris. O Cerco de Paris e o subsequente saque de Paris em 845 foram o clímax da invasão viking do Reino Franco Ocidental. O exército viking era liderado pelo chefe nórdico Ragnar, que é tradicionalmente identificado como o personagem Ragnar Lothbrok das lendárias sagas. A frota de Ragnar, composta por 120 navios vikings que transportavam mais de 5.000 homens, entrou no Sena em março e continuou rio acima. Ragnar havia recebido as terras de Thorold, na Frísia, de Carlos, o Calvo, por volta de 841, mas acabou perdendo as terras e a ajuda do rei. No dia 14 de maio de 845, os vikings de Ragnar invadiram e saquearam Rouen ao longo do Sena e depois a incendiaram. Em resposta à invasão, determinado a não permitir a destruição da Catedral de Saint-Denis, perto de Paris, Carlos, o Calvo, reuniu um exército e o dividiu em 2 em cada lado do rio. Ragnar atacou e derrotou uma divisão da pequena força franca, capturou 111 soldados e os enforcou em uma ilha no Sena. Isso foi feito para homenagear o deus nórdico Odin e para incitar o terror nos exércitos francos restantes. O exército viking sob o comando de Ragnar eram extremamente rápidos e imprevisíveis e derrotaram com sucesso a cavalaria pesada franca, que seria, em tese, capaz de aniquilá-los em combate aberto. Assim, o restante do exército de Carlos, o Calvo, recuou e os vikings finalmente chegaram a Paris no domingo de Páscoa, 29 de março, entrando e saqueando a cidade. Os nórdicos tinham ciência das festas cristãs e comumente preparavam seus ataques durante os dias de festa, devido à falta da reação militar, já que todos os cristãos estavam nas igrejas. Durante o cerco, uma praga eclodiu em seu acampamento. Os nórdicos foram expostos ao cristianismo e, depois de orarem aos deuses nórdicos pela primeira vez, jejuaram conforme sugerido por um prisioneiro cristão, e a praga diminuiu. Os francos não conseguiram organizar uma defesa eficaz contra os invasores, e os vikings só recuaram após receberem um resgate de 7.000 libras francesas, equivalentes a 2.570 quilos, ou 5.670 libras, de prata e ouro. Dada a perda de terras que Ragnar sofreu, é possível que o enorme pagamento tenha sido uma compensação pela perda, sendo a invasão em si um ato de vingança. De qualquer forma, este teria sido o primeiro de um total de 30 pagamentos chamados de danigeldos, feitos pelos francos aos invasores vikings. Ao concordar em se retirar de Paris, Ragnar saqueou várias cidades ao longo da costa, incluindo a Basílica de São Bertino. Embora Carlos, o Calvo, tenha sido fortemente criticado por pagar esse grande resgate aos vikings, ele também tinha outras questões importantes para resolver, incluindo disputas com seus irmãos, rebeliões regionais e nobres descontentes. Como ele tinha dificuldade em confiar em seus condes para organizar um exército para derrotar o enorme exército de Ragnar, pagá-los daria tempo a Carlos, o Calvo, e possivelmente paz para futuras invasões vikings, pelo menos em um futuro próximo.
uma vez que os vikings só vieram atacar Paris 3 vezes ou mais nos anos 860, deixando a cidade apenas quando adquiriram saque ou subornos suficientes. Resultado: no mesmo ano, a frota viking também saqueou Hamburgo, que foi elevado à categoria de arquidiocese em 831 pelo Papa Gregório IV e Luís, o Piedoso, a fim de monitorar o território saxão e ajudar na propagação do cristianismo na Escandinávia. Em resposta, o rei Luís, o Germânico, da França Oriental, enviou uma missão diplomática liderada pelo conde Cobão à corte de Euric para exigir que o rei dinamarquês se submetesse à suzerania franca e pagasse uma compensação pela invasão. Eventualmente Euric concordou com os termos e solicitou um tratado de paz com Luís, o Piedoso, prometendo retornar com os tesouros e prisioneiros da invasão. Euric pode ter desejado proteger a fronteira com a Saxonia, pois enfrentava conflitos com o rei Olavo da Suécia e também estava envolvido em conflitos internos. No tratado, Luís, o Piedoso, exigia obediência de Euric, que mais tarde ele garantiu enviando regulares presentes a Luís e suspendendo o apoio aos invasores vikings. Embora muitos vikings tenham morrido de peste durante o cerco de Paris, Ragnar conseguiu retornar à casa do rei Euric. Segundo uma história contada por um membro da embaixada de Cobão, Ragnar atacou a abadia de Saint-Germain-des-Prés, então localizada nos arredores da Paris medieval. A abadia foi posteriormente visitada por Cobão, que atribuiu a peste ao poder de São Germano de Paris. Disse que quando Ragnar mostrou a Euric o ouro e a prata que havia ganhado e se gabou de como achava que seria fácil conquistar Paris, ele começou a chorar, relatando que a única resistência que encontrou foi a do santo falecido. Como muitos dos homens de Ragnar morreram não muito depois, o rei ficou tão assustado que ordenou a execução de todos os sobreviventes e a libertação de todos os cristãos cativos. Este acontecimento foi em parte responsável pela atribuição do título de Apóstolo do Norte a Euric pelo arcebispo Asgario, mantendo relações de amizade com o seu próprio reino. Os vikings retornaram novamente a Paris, no entanto, num ponto de viragem na história francesa, as muralhas resistiram aos ataques massivos dos vikings. A morte de Ragnar. Existem duas versões do que aconteceu ao herói norueguês. A primeira ocorreu quando Ragnar estava no reino da Nortúmbria, localizado onde hoje é a Grã-Bretanha. Ragnar teria sido capturado pelo rei Aela, que o condenou à morte por todos os seus ataques à Inglaterra. O rei ordenou que jogassem Ragnar em um poço cheio de cobras venenosas. Embora o guerreiro viking estivesse sofrendo com a picada da cobra, ele declarou que seus filhos iriam vingá-lo. Como Ragnar havia previsto, seus filhos realmente o vingaram. Eles lideraram um grande exército viking contra a Nortúmbria e outros reinos vizinhos. Eles capturaram o rei Aela e o assassinaram com uma águia de sangue, uma forma brutal de tortura em homenagem ao deus Odin. Outra história sobre o fim de Ragnar é menos épica, mas muito consistente com o cenário medieval em que viveu. Nesta versão, Ragnar morreu de disenteria na Dinamarca logo após o cerco de Paris. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!